A Ferrari está enfrentando um período extremamente difícil pela frente. E tudo indica que Charles Leclerc reconheceu que a equipe tem pouquíssimas chances de dar um salto de desempenho em 2025. Com toda a empolgação gerada em torno do SF25, a equipe agora começa a perceber que pode estar diante de uma temporada longa e repleta de desafios que podem comprometer tanto a campanha de Leclerc quanto a de Lewis Hamilton. Mas como isso vai impactar na luta pelo campeonato? E será que a Ferrari já jogou a toalha? Não há dúvidas de que a maior decepção da temporada de 2025 até o momento é a Ferrari. A equipe de Maranello encontrou obstáculos imensos com o desempenho do SF25 e, ao que tudo indica, não está satisfeita com a mudança de direção adotada para esta temporada. Apesar de os engenheiros garantirem que há muito potencial a ser extraído do carro, o que justificaria a mudança completa de conceito, deixando apenas 1% do carro igual ao anterior, parece que a equipe caiu para a quarta colocação entre as mais rápidas, disputando posição com a Williams. E segundo Leclerc, mudanças positivas não devem acontecer tão cedo. Ao comentar de forma mais aprofundada sobre os problemas enfrentados pelo carro em praticamente todos os tipos de curvas, o piloto monegasco afirmou que o desempenho da Ferrari está aquém em todos os aspectos. Ele disse que o carro sofre em todas as curvas e que não há um ponto específico em que sejam mais fracos. Segundo Leclerc, a corrida em Miami confirmou essa percepção. Mesmo com uma volta perfeita, o máximo que conseguiram foi uma oitava colocação, o que, segundo ele, reflete exatamente o lugar em que mereciam terminar naquele dia. Ele completou, dizendo que a situação é difícil e que espera conseguir reverter isso o quanto antes, mas admitiu que não sabe se a equipe já tem as soluções necessárias. É evidente que a Ferrari é uma das equipes que mais aguardam ansiosamente pelo Grande Prêmio de Barcelona e pelas novas regulamentações, esperando que a vantagem do MCL 39 seja anulada e que o grid volte a ficar nivelado. No entanto, isso é altamente improvável, pois a vantagem da equipe sediada em Woking é grande demais para ser neutralizada com apenas um pacote de atualizações. Sim, as voltas de classificação estão muito próximas entre a primeira e a 10ª posição. Mas, durante as corridas, o foguete laranja consegue cuidar dos pneus com perfeição e, por isso, se torna o líder absoluto na pista. Para os torcedores da Ferrari, isso é bastante doloroso de ouvir. No ano passado, a equipe conseguiu gerenciar algumas corridas com perfeição, utilizando apenas uma parada, como aconteceu em Monza e Suzuka, pistas que exigem muito dos pneus. Mesmo assim, os pilotos conseguiram mantê-los na janela ideal de funcionamento por um longo período. Agora, com o novo design do carro, isso definitivamente não está mais acontecendo. O que se desenha é uma possível queda ainda maior no campeonato de pilotos, principalmente porque a Red Bull também vai apresentar suas atualizações no Grande Prêmio de Imola, seguidas por uma segunda fase em Barcelona. Os temores em Maranello são justificáveis. A diferença para o MCL 39 é muito grande e já há preocupações de que esse abismo não possa ser reduzido ao longo da temporada de 2025. Vale lembrar que já tivemos 6 corridas neste ano, e a quantidade de pontos que a McLaren acumulou em comparação com a Ferrari talvez seja grande demais para ser revertida. Sim, ainda restam 18 etapas pela frente, e muita coisa pode mudar. Mas as chances diminuem a cada dia, e a equipe não parece muito confiante com o caminho de desenvolvimento do SF25, mesmo que vá continuar com esse projeto. Por outro lado, Lewis Hamilton acredita que ainda há bastante potencial a ser extraído do carro. Em uma análise mais aprofundada, o heptacampeão mundial disse que teve um bom fim de semana em Miami e que, embora o 8º lugar não pareça bom, ele está otimista em relação ao futuro. Segundo ele, o carro realmente tem desempenho, mas algo está impedindo que isso se concretize. Ele afirmou que desde a etapa da China perderam desempenho, que o potencial está lá, mas que não podem usá-lo até resolverem esse problema. Até lá, essa é a realidade que enfrentam. Mas o que o futuro reserva para a Ferrari?
A equipe sabe que as atualizações precisam chegar o mais rápido possível. Ao falar sobre isso, Frédéric Vasseur afirmou que a escuderia vai seguir o plano traçado ainda no início do ano, o que significa que nas próximas corridas devemos ver uma versão diferente do SF25. Contudo, como estamos falando da Ferrari, é importante lembrar que palavras não significam nada se não forem traduzidas em desempenho. Vasseur disse ainda que haverá atualizações para a etapa de Imola, mas que o objetivo não é apenas desenvolver, e sim encontrar o melhor compromisso com o carro atual. Ele revelou que há uma pequena atualização planejada para Imola e outra para Barcelona, mas que o mais importante é conseguir fazer tudo funcionar junto. Segundo ele, Imola deve se adequar melhor ao carro do que Miami, já que eles enfrentam muitas dificuldades em curvas de baixa velocidade. No entanto, até o próprio Hamilton está ciente da realidade da Ferrari neste momento. A equipe está brigando com a Williams, em vez de avançar rumo ao topo. Apesar da confiança demonstrada por Hamilton em uma possível reação da Ferrari, a verdade é que, quando importa, o desempenho não aparece. Ao falar sobre voltar ao lugar mais alto do pódio, algo que a Ferrari só conseguiu uma vez até agora em 2025, na corrida sprint da China, Hamilton comentou que até lá vão continuar trabalhando em todos os outros processos. Ele disse que teve uma sensação melhor no fim de semana passado, que acredita que, ao corrigirem alguns dos problemas que o carro apresenta, estarão novamente na briga com a Mercedes e a Red Bull. Finalizou dizendo que adoraria poder lutar por um pódio e que isso seria muito bom. Mas quais são os pontos que precisam ser corrigidos o mais rápido possível? Obviamente, a comunicação entre os pilotos e os engenheiros é a prioridade para a Ferrari. Em Miami, vimos um Hamilton irritado dizendo para a equipe tomar um chá enquanto discutiam uma estratégia que acabou com seus pneus novos. Isso o impediu de alcançar Andrea Kimi Antonelli. Normalmente, espera-se que um piloto do calibre de Hamilton fique furioso com esse tipo de decisão, embora ele mesmo tenha dito que não guardava ressentimentos, já que qualquer um faria o mesmo no lugar dele. O fato é que eles estavam disputando quem atacaria para conseguir uma sexta colocação, em vez de estarem brigando pelas primeiras posições. A Ferrari agora está defendendo posições contra a Williams e criando estratégias que fracassam contra um piloto novato da Mercedes. Isso certamente não estava nos planos no início do ano, mas será a realidade nos próximos meses. Segundo Fred Vasseur, as decisões durante o Grande Prêmio de Miami foram tomadas no momento certo e que, naquela situação, não havia muito mais o que fazer. O chefe de equipe explicou que levou apenas uma volta e meia para entender se o carro que vinha atrás teria vantagem com o uso da asa móvel. Esse tempo corresponde a cerca de 1 minuto e 30 segundos, e então pediram a troca de posições entre os carros. Ele disse que, com o benefício da retrospectiva, talvez tivesse sido melhor tomar essa decisão de imediato, mas na hora não sabiam se o efeito da asa móvel faria diferença. Um ponto positivo observado sob a liderança de Vasseur é a abordagem que ele implementou desde que assumiu o comando da equipe. No entanto, é importante entender a diferença entre ele e Mattia Binotto. Sob a liderança de Binotto, o lema era "Precisamos entender", enquanto com Vasseur, o lema passou a ser "Precisamos buscar". Isso representa praticamente o oposto. Mesmo que Vasseur tenha sido considerado o reformador da Ferrari, isso não parece estar se concretizando. Se a equipe continua buscando algo que não existe ou enfrenta muitas dificuldades para entender o desempenho do carro, as atualizações podem não entregar nem de perto o que é esperado. Essa é uma área que a Ferrari precisa melhorar nos próximos meses se quiser competir na frente. Mesmo assim, a Ferrari acabou se tornando novamente motivo de piada na Fórmula 1. Ser superada por uma equipe como a Williams, enquanto prometia lutar pelo top 3 no início do ano, é um cenário péssimo para a escuderia de Maranello. Com tudo isso em mente, você acredita que ainda existe uma chance da Ferrari alcançar as 3 melhores equipes em breve? Ou acha que eles já deveriam considerar esta temporada como perdida? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E depois disso,
clica no vídeo que vai aparecer na sua tela agora.